Então, boa noite. Hoje, nosso Evangelho, estudo do Evangelho, vamos ler o capítulo 18º, muitos chamados e poucos escolhidos. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, a um rei, que faz as bodas ao seu filho, e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com esse recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, meus touros e os animais cevados que já mortos, e tudo pronto, vindes às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um a um, para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico, para os seus afazeres. Outros, porém, lançaram mão dos servos que lhe enviara, e depois de os haverem ultrajados, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois a saída das ruas, e a quantos achardes, convidais para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos que acharam, maus e bons, e ficou cheio de convidados a sala de banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver o que estava à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo as roupas nupciais? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai os pés e as mãos e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 22, de 1 a 4. O incrédulo ri dessa parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para as realizações de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegóricas, são alegorias, mas não devem passar do limite do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas. Se não lhes descobrimos o sentido oculto, Jesus se inspirava nas crenças, nos usos mais comuns da vida, e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. E seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinha de cuidar de seus campos, de seus negócios, representam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus, então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira. Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo,
Os judeus foram os primeiros que praticavam publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo, a nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas, a própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que devia colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder. Os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, contudo, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e esses, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi isso que Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Então, quando Jesus trouxe esses ensinamentos, o povo daquele tempo, eles eram muito, vamos dizer, eles não estavam preparados ainda para esse conhecimento. Então ele tinha que passar através de histórias, através de parábolas, através de uma maneira mais fácil de eles compreenderem. Ele lançava a mão desse tipo de ensinamento. Ele, como mestre, como um bom professor, ele sabia como explicar. Então ele passou esse conhecimento, e às vezes a gente lê e acaba achando muito enigmático, mas não é. Resumidamente, foi dado conhecimento, foi trazido o monoteísmo, a crença em Deus, pois os povos naquele tempo acreditavam em muitos deuses, muitas deidades. E poucos povos acreditavam em um Deus só. E algumas pessoas possuíam discípulos, tinham esse conhecimento, mas era algo mais fechado, não era passado para o povo. E Jesus, quando trouxe para o povão ali. Só que o povo não compreendia. Então ele tinha que explicar, como se explica algo assim complexo para uma criança. E muitos até daqueles que o seguiam não compreendiam esses ensinamentos. Até hoje nós ainda ficamos meio assim com o pé atrás, né? A gente não entende ainda direito, porque não houve ainda esse amadurecimento espiritual. E quando nós atingimos esse amadurecimento, esses ensinamentos começam a se tornar cada vez mais fáceis de compreender. Então, quando ele fala do festim, ele está falando do mundo espiritual, está falando da vida espiritual, em que nós um dia vamos retornar para ela.
E esse mundo espiritual, nas regiões onde a felicidade, a bondade, onde aquela vibração de amor é maior, você só consegue adentrar se você estiver nessa mesma faixa de vibração. Então, quando você não está, você não consegue adentrar. É colocado ali um exemplo bem facinho para a gente entender. A roupa nupcial seria a nossa pureza espiritual, vamos assim dizer. Se você tiver um corpo espiritual ainda manchado com fraquezas, com as impurezas, com os erros, então você naturalmente não vai poder ficar naquele lugar. Então você vai ter que voltar, vai ter que se purificar, deixar a sua roupa nupcial branquinha, para poder adentrar a esse festim de bodas. E ainda hoje esses ensinamentos são repelidos, que de certa forma muitos se dizem entendedores da doutrina, mas pegam apenas a letra que mata, não o espírito que vivifica. São muito apegados à leitura, são muito apegados a esse conhecimento, mas tudo aquilo que eles leem, que absorvem, parece que não consegue adentrar o coração, que não consegue mudar o espírito dessas pessoas. Essas pessoas se tornaram impermeáveis a isso. E a partir do momento que a pessoa vai baixando a guarda, vai deixando esse conhecimento realmente fazer efeito, que ele vai se comovendo, o coração vai amolecendo, aquele coração ainda empedernido, ainda duro, a partir do momento que vai amolecendo, o solo vai se tornando fértil, a semente consegue germinar. Mas ainda é uma caminhada longa que nós estamos fazendo. Sabemos que temos muitos defeitos e é contra esses defeitos que nós estamos batalhando para perder um a um e nos tornarmos pessoas melhores. Aqui. Os que dizem Senhor, Senhor. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, em teu nome expelimos os demônios, em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo o que ouve essas minhas palavras e não as observa será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande sua ruína. Mateus 7, 24 e 27. Esse semelhante em Lucas 6, 46 e 49. Naquele, pois, que quebrar um desses mínimos mandamentos, e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que guardar, ensinar e guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus 5, 19. Todos que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos estes que honram através de atos exteriores de devoção
e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões. São seus discípulos, esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a de Deus, né? Em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco? Ele lhe responderá: não sei quem sois, retirai-vos de mim, pois que cometeis iniquidade, que desmente as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazem correr as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino dos céus, o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançar a graça em sua presença é a prática sincera da lei, do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade, não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão sua felicidade, mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Então podemos observar que toda aquela casa que for construída sobre um alicerce fraco, longe dos ensinamentos de Jesus, longe da busca da espiritualidade, longe da verdade, longe do amor, essa casa vai cair, porque ela não tem sustentação. Pode ser uma casa linda, maravilhosa, bonita, você pode usufruí-la por um pouco tempo até, as pessoas podem admirar aquela casa bonita, só que ela vai cair um dia. Agora, aquela casa que for construída sobre a rocha, ou seja, possui um alicerce forte, essa vai vir o vento, vai vir as tempestades, vai vir a inundação e não vai cair, porque ela foi construída sobre algo sólido, sobre os ensinamentos de Deus, né? As leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, o amor, os sentimentos. E é sobre essa pedra, essa rocha que nós devemos construir a nossa vida. É sobre essa rocha que devemos construir a nossa natureza espiritual. É sobre um alicerce mais forte, que são os ensinamentos e a palavra de Deus. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que quem muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Lucas 12, 47, 48. E Jesus lhe disse: eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele. Eles disseram: logo também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se vós fosseis cegos, não terias culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João 9, 39, 41.
Essas máximas encontram, sobretudo, a sua explicação nos ensinamentos da doutrina. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre essas, quantas pessoas existem que não leem? E entre as que leem, quantas não compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento da espiritualidade que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, isto tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois a espiritualidade se comunica por toda parte. Nenhum dos que os recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, ou admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que a espiritualidade se dirige a eles mesmos. Mas em vez de tomarem por eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incitando assim nessa palavra de Jesus: vede um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Por essas palavras, se fossem cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser, e que realmente eram a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pela espiritualidade alguma coisa que lhe diga a respeito. A doutrina vem multiplicando os números de adeptos e pela fé que proporciona multiplicará também o número dos escolhidos. A quem muito conhecimento foi dado das leis, de tudo que existe, não vai poder dizer: eu não sabia, no dia quando for confrontado, com sua consciência, porque teve todo o conhecimento ali. Agora, aquele que não teve o conhecimento, não tinha acesso ao conhecimento, aquele que falhou mais por ignorância do que por orgulho, por vaidade, será cobrado menos. São aquelas chibatadas. Aquele que sabia, que tinha total noção do que o seu rei tinha pedido e não fez, será mais, não vou usar a palavra castigo, será mais cobrado. E aquele que desconhecia totalmente e que errou pela ignorância, vai ser cobrado muito pouco. Então, temos que lembrarmos de que tudo aquilo que nos é oferecido para a nossa evolução e que nós não fazemos bom proveito por orgulho, por vaidade, ou por achar que aquilo lá, aquele ensinamento é para os outros, não para nós. Ou quando recebemos uma mensagem, queremos que aquela mensagem seja para os outros, não para nós. Então, isso será cobrado, muito mesmo.
porque tudo aquilo que, toda a mensagem, todo ensinamento, tudo aquilo que nós recebemos, primeiro nós devemos usar para conosco, para depois, através do nosso exemplo, podermos passar para os nossos semelhantes, para o nosso próximo. Tem uma história do Divaldo, que ele ficou muito triste com a Joana de Ângeles. Ele disse, poxa, a senhora escreve livro para tanta gente, para mim só não escreveu nenhum. Eu falei, como não? Todos os livros que nós escrevemos, todos eles são para você. Você que passou para os outros, né? Primeiro é para você, depois é para os outros. E é assim que funciona. Todo o conhecimento, tudo aquilo que nós passamos, imaginemos um espelho na nossa frente. Tudo aquilo é para nós. Depois, através do nosso exemplo, através das nossas, não só das nossas palavras, das nossas ações, podemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Então, dessa forma que será espalhado o conhecimento. Conhecimento das leis divinas, conhecimento daquilo que tange a nossa evolução, aquilo que faz com que tudo aquilo que nós aprendemos possa ser distribuído de uma maneira produtiva. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos o que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina como obra do demônio. Abri a vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libreza do Senhor para ser um fiel servidor? Será bastante dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulo do Cristo, compreendeis bem. Quais os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos os que devem reunir-se ao seu redor. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos. Mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias, modelá-la de acordo com as suas conveniências. Para isso, as cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois já não dão. Seus ramos estéreis já dão maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas os ramos adustos, prestigiando o mau tempo, ramos secos, ramos sem fruto. Em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos seus pés. As mãos do homem, vossos ouvidos e vossos corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vos deu? Não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe corteis a ramagem, seus frutos generosos caem em abundância para alentar o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino. Não os amontoeis para guardá-los, a fim de apodrecer, nem servirem a ninguém. São muitos chamados e poucos escolhidos. É que há os assambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não vos coloqueis entre eles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los para todos, e depois procurar os necessitados
conduzi-los sob as ramagens da árvore, e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uva dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos, pois, dos que vos chamam para apontar os tropeços do caminho, e segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância e ofereça os seus frutos. Crede e orai. Então, nem todos aqueles que falam, repetem o nome de Jesus, de Deus, nem todos aqueles que usam palavras mansas, palavras cheias de mel, entrarão no reino de Deus, entrarão numa região, vamos assim dizer, melhor. Mas todos aqueles que fazem realmente, que colocam em prática as leis divinas, porque muitos apenas simulam que fazem, ficam apenas na falação, ficam apenas na fantasia, usam aquela fantasia de pessoa, vamos assim dizer, de um bom cristão, quando na verdade, quando não tem ninguém olhando, e quando está agindo naturalmente, não segue os preceitos do Cristo. Ou tanto nas ações como nos pensamentos, nas palavras. Nós temos observado muito que as pessoas parecem que se anestesiaram a consciência nesse sentido. Quando achincalham as outras pessoas, quando tentam desmerecer o trabalho de outras pessoas, quando procuram de toda forma ridicularizar o trabalho de outras pessoas, fazendo parecer que aquilo não é digno, que aquilo não é direito, usando dos pequenos tribunais, né, de inquisição que ainda trazem no coração. Essa fase já passou. Não estamos mais na Idade Média, quando as pessoas acusavam uns aos outros assim, sem prova nenhuma, sem ter nenhuma base, e por inveja, por pura sentimento ruim que tem no coração, tentar atrapalhar a vida das pessoas. Se não diz respeito à nossa vida, se a gente não pode ajudar, então procuremos não atrapalhar. Deixa as pessoas trabalharem, deixa as pessoas cuidarem das suas vidas. Vamos cuidar da nossa vida, que já é complicado, já é difícil. Temos tanta detrito para retirar, tantas coisas que nós a gente vem vindo, acumulando com o tempo, e tantas falhas que ainda trazemos, mas ainda não tiramos a trave do olho. Temos uma trave imensa no olho, um trilho de trem imenso no olho, mas a gente nem consegue ver a faísquinha no olho do próximo. Vamos cuidar da nossa vida, vamos procurar crescer, vamos procurar fazer o bem, vamos procurar não atrapalhar as pessoas que querem trabalhar para ajudar as outras pessoas, porque isso pega mal. Quando é uma pessoa que não tem conhecimento, que nunca leu um livro, que nunca teve acesso, aí entra essa parte, o castigo será menor. Mas quando é uma pessoa que tem conhecimento, que tem acesso a conhecimento, e fica fazendo por pirraça, fica fazendo por simples diversão, se divertir com coisas sérias, então isso a gente entrega na mão de Deus, que não, porque existe muita coisa séria na vida que nós devemos nos preocupar. O nosso mundo como está hoje em dia, todos os problemas que está havendo no mundo,
tantos irmãos aí perdendo a vida, tantos irmãos sem esperança, acabam por cometer loucuras, se entregando à fragilidade do espiritual, vamos assim dizer. E seria bom se as pessoas tivessem um pouquinho mais de respeito, tivessem um pouquinho mais de amor, vamos assim dizer. Se você não gosta das pessoas, se você não pode ajudar as pessoas, procure não atrapalhar, faça a sua parte. Procure buscar. Então, se você ainda não conseguiu superar uma fraqueza, estude mais um pouco. Ou busque alguma coisa produtiva para fazer. Como dizem lá no norte, lá, procura um tanque cheio de roupa a lavar. Assim você não se ocupa tanto daquilo que o vizinho está fazendo. Vamos procurar ter um pouco mais de sentimento, um pouco mais de amor no coração. Vamos deixar esses tribunais da Inquisição que as pessoas trazem ainda dentro do próprio espírito. Vamos deixar lá na Idade Média, vamos deixar longe. Vamos parar de julgar as pessoas, vamos deixar que a espiritualidade, que as leis de Deus que são perfeitas, façam isso. Não é nosso, não está dentro da nossa natureza ficar criando tribunais para ficar apontando as pessoas. Deixe cada um fazer a sua parte. Se alguém estiver fazendo a coisa errada, as leis de Deus vão alcançar. Se a pessoa estiver fazendo a coisa certa, beleza, as leis de Deus também vão alcançar. A cada um segundo as suas obras. Então, aquele que não pode ajudar, que não sente vontade de ajudar, não atrapalhe. Então vamos procurar colocar um pouquinho mais de racionalidade naquilo que a gente vem estudando. Será que é racional você pegar o Evangelho, falar de amor, de perdão, você tentar passar energias boas para as pessoas, porém você a todo instante procura lançar dardos venenosos contra as pessoas que você não gosta, ou que você, por algum motivo, não se sente amigo ou amiga dessa pessoa? Então tem um grande caminho ainda para você percorrer, para você conseguir. Então seria muito bom que as coisas que são sérias, que as coisas que são feitas em prol do próximo seja levado a sério também, né? Então vamos se preocupar um pouco mais com a nossa vida e deixar a vida do próximo com ele. Vamos procurar desfazer esses tribunais de inquisição que ainda existem em meio de algumas pessoas e deixar para Deus, que Ele fez leis. As leis dele servem para isso, não cabe a nós. Quem vai fazer a prece? Vou ler aqui a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força
no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. A todos, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um e tenha um bom começo de semana, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Que Deus cubra todos com o seu manto de misericórdia, de amor e de paz. Assim seja.